Oi, pessoal. Então, hoje quero mostrar para você algumas maneiras que você tem de diversificar o seu portfólio de negócio, né? E vou apresentar a você basicamente três opções para ajudar você a diversificar a sua carteira para pessoas que têm aí 3 anos apenas e têm pouco capital para começar a investir e aprender. Nesse período é importante, né, que você vai mexendo na sua home broker, da sua corretora, e aí você vai tendo aprendizado constante. É importante a questão do aprendizado, é importante você estar aprendendo cada dia mais para investir cada vez melhor, tá? Então hoje eu vou falar de reserva de emergência, né, para você. Vou falar também da BOV11 aqui, da Bovespa aqui do Brasil, e do SP100, da SP500, para você diversificar os seus negócios lá fora. E também falarei um pouquinho do BDR, para você entender o que é um BDR. Mas é importante, se você tiver dúvida, você comente lá, manda sua pergunta, que nós responderemos para você com o maior carinho. A gente faz isso aqui com muito carinho para você, tá? A gente tira um tempinho para gravar esse vídeo aqui para você, para te ajudar a tomar melhor decisão de negócio, melhor decisão de investimento. E é sempre um prazer a gente ter você por aqui, tá? E aí eu dei essas dicas hoje para você, do Tesouro Direto, SP100, né? E também do BOV11 aqui para você ter uma noção de como funciona investir nas 500 melhores empresas do país de lá e as 80 empresas aqui do Brasil. Mas, e também no Tesouro Direto, para você ter uma noção, Tesouro Direto, LCA, LCI, para você ter uma noção, no CDI, qual que é a média de rendimento de um valor. Aí nós fizemos um simulado de R$ 1.000, né, mais um aporte mensal de R$ 300 por mês, quanto que renderia, né? Mas eu estou aqui à disposição, se você tiver algum outro cenário, quiser que eu faça algum outro simulado no Tesouro Direto para você ver como que fica, eu farei com o maior prazer, tá? Vamos lá então, vou apresentar para você. Bom, eu estou aqui no site do Tesouro Direto e vou fazer um simulado para você dos títulos pré-fixados, né? O que seria títulos pré-fixados? Os pré-fixados são aqueles que têm uma taxa de juros fixa, ou seja, você já conhece o montante do investimento e o investimento ideal para quem quer exatamente o valor que receberá ao final da aplicação do vencimento do título, tá? Qual que é a vantagem? Garante uma rentabilidade fixa, você sabe exatamente quanto vai resgatar no final e é ideal para metas a médio e de longo prazo. Vou te dar um exemplo aqui do Tesouro Pré-fixado, tá? 2026. Então, tem uma rentabilidade anual de 13,25, investimento mínimo de 34,96 e vence em janeiro de 2026. Vamos fazer então um simulado aqui para você ter uma noção. Bom, então vamos lá fazer o simulado aqui. Bom, quero investir hoje. Digamos que você tenha R$ 20.000. E aí você quer colocar mensalmente uma aplicação de R$ 1.000 todo mês, tá? Então vamos fazer um simulado aqui para ver quanto que daria. Então ele nos joga aqui, o Tesouro Direto você teria um valor de 69.560 em 1º de janeiro de 2006, LCA e LCI você teria 62.077, a poupança você teria 60.760, um fundo DI você teria 63.280 e um CDB você teria 63.039. Então o CDB, o fundo DI, tá? E o Tesouro Direto são os que mais mostrou o melhor desempenho. O Tesouro Direto está levemente acima dos outros aqui. Agora vamos fazer um simulado do Tesouro IPCA mais 2029. Então tem uma rentabilidade anual de 6,38, investimento mínimo de R$ 54, vencimento para 15 de maio de 2029. Vamos aqui fazer o simulado, tá? Então vamos pegar o mesmo valor de R$ 20.000, R$ 20.000, tá aqui,
R$ 20.000. O valor mensal, a mesma coisa, de R$ 1.000, tá? Vamos simular. Então aqui você tem, ó, um resgate em 2029, maio de 2029, o valor inicial de 20.000, o valor mensal de R$ 1.000 por mês, você teria um valor de R$ 95.000. Um resultado bruto, 138.361, o imposto de renda de 6.571, uma taxa da B3 de 921, valor líquido de 130.665,34. Bom, aqui vamos fazer um outro simulado do Tesouro Selic 2026. Então nós temos a rentabilidade anual de 0,0986%, investimento mínimo de R$ 127 e valor do vencimento em março de 2026. Vamos fazer aqui o simulado para ver como se comporta esse investimento. Então vamos pegar o mesmo valor, R$ 20.000, o valor mensal de aporte mensal de R$ 1.000 todo mês, tá? Quanto que você teria aí de retorno, desempenho? Então, Tesouro daria 68, LCI e LCA 64, poupança 63, Fundeí 65 e CDB 65, tá? Então, só lembrando, esse simulado, para que serve? Ele serve para te ajudar a tomar a decisão, né? Ele não dá um valor exatamente isso, é um simulado, é uma maneira, é um cenário para você tomar a melhor decisão possível se você fosse fazer um investimento hoje. Eu acredito que vai te ajudar a tomar a decisão. Bom, agora vamos ver como foi o comportamento do euro nos últimos anos, tá? Se a gente pega nos últimos 5 dias, como foi o comportamento, nos últimos meses, né, no último um mês, no último ano, você nota que foi negativo, foi por causa da pandemia no mundo inteiro, né? Nos últimos 5 anos, aí nesse caso você tem, desde fevereiro de 2018, por exemplo, aqui de 2020 até 2022, ele teve uma alta bastante considerável. E agora começou a cair nos últimos 5 anos. Quando a gente pega o máximo, aí você nota que cá em 2006, no início, né, ele foi bem pequeno, foi pequeno, aqui já teve uma leve alta em 2015, 2015 para cá ele foi crescendo com maior frequência. Ó. E aqui, ó, em março de 2020 até novembro de 2021 teve um crescimento muito alto e agora voltou a reduzir um pouquinho, tá? Então isso eu estou te mostrando para te ajudar você tomar a decisão aí de investimento do negócio. Agora vamos ver sobre o dólar, como foi o comportamento do dólar. Então o dólar, quando você pega nos últimos 5 dias, ele está verdinho aqui, tá? Você pega no último mês, então ele está aqui numa situação de decréscimo aqui, tá vermelho. No último ano também ele teve uma perca bastante grande, né? Você nota como que o gráfico ele está, como está a situação do gráfico aqui. Nos últimos 5 anos, você observa que ele teve aqui em fevereiro de 2018, ele foi crescendo, aqui teve uma alta um pouco maior, aqui ele voltou à estabilidade, e 2020 começou a crescer muito, tá? Foi o período aqui, acredito, da pandemia lá. Então aqui nós temos, foi crescendo, até agora, ele está basicamente quase que estável. Agora ele está começando a cair novamente, ó. Então nós estamos aqui até fevereiro, 3 de fevereiro, nessa apresentação aqui. Quando você coloca no máximo, você nota que em 2006 ele continua estável com um leve crescimento. Aqui ele teve um crescimento um pouco maior. Em 2015 foi bem parecido com o euro, né? Não sei se você lembra. Aqui ele teve uma leve queda. E 2020 ele teve um crescimento muito alto e permaneceu com esse valor. E agora no finalzinho, agora já em fevereiro, ele tem uma leve queda e continua meio que estável lá em cima, na verdade. Bom, agora eu vou mostrar para você o comportamento das ETFs. Vou mostrar de 2 ETFs, uma da Bovespa aqui do nosso país, tá? Então se a gente começar aqui, ó, nos últimos 5 dias, né, como foi, nos últimos um mês, né, então você nota que ela está em declínio, na verdade. Nos últimos 6 meses, ela já mostra verdinho, tá?
Então você pega aqui, ó, o gráfico está bem constante, aqui teve uma alta um pouco melhor, aqui também teve uma leve alta. Então aqui foi em setembro de 2022, acredito por causa das eleições, né? Ter o evento eleição nesse período. Aqui ela voltou, né, a cair, aqui caiu bastante, que foi em dezembro de 2022, e aqui ela voltou a crescer. Quando você pega no último ano, né, como foi, de um modo geral ela foi muito ruim, né, não foi boa. Ela teve uma perca aqui de 3,10%, tá? Aqui nós temos, nos últimos 5 anos, ela já teve um crescimento um pouco melhor. Então aqui em 2018, ela foi crescendo, crescendo, crescendo até aqui. Aqui teve um crescimento maior em janeiro de 2020. Depois ela caiu bastante, foi em março de 2020, foi na época da pandemia, acredito, por causa desse evento pandemia no mundo, afetou drasticamente o mercado financeiro. Ela foi crescendo aqui novamente, aqui chegou no máximo aqui, ó, 2021, tá? Aqui, se você pegar aqui 2021, foi em junho, né, de 2021, e aqui ela caiu um pouquinho. Então você nota que o gráfico como foi a evolução do índice Bovespa aqui nos últimos anos. Agora vamos pegar no período de 2006 até o presente momento. Quando você pega de 2006 até agora, ela foi tendo um crescimento aqui ela subiu, né, bastante, depois ela caiu um pouquinho aqui, mas aí continua subindo, e teve nesse período total, máximo aqui, teve uma rentabilidade de 165,68 em todo o período aqui, tá? Bom, agora vamos ver a SP500 ou a SIPF. Agora vamos ver a SP500 ou a S&P 500, tá? Vamos lá. Então, no primeiro período, nós tivemos nos 5 dias, né? Então teve um crescimento de 2%. Nos últimos um mês, 6,2%. Nos últimos 6 meses, ele teve um declínio, né, de 0,09%. Aí quando você pega no último ano, de um modo geral, ela foi ruim, tá? Então aqui foi ruim, mas vamos pegar os últimos 5 anos, como foi. Aí nós já temos, ó, de 2018 até agora, foi crescendo aqui, crescendo, teve uma leve queda aqui em 2020, em março de 2020, março, abril, aí foi crescendo, aqui foi o pique máximo. Então nós tivemos aqui em 2021, né, em novembro, um pique lá em cima, então, e agora começou a cair um pouquinho, tá? Mas nós tivemos nos últimos 5 anos um crescimento de 57,91%, tá? Agora vamos pegar o máximo aqui. Ó, no começo, lá em 1983, ela teve um rendimento, foi crescendo, né? E aqui está o pico máximo, que foi em 2021. Mas no período total, teve uma valorização de 2.701,54% no período total. Se você tivesse investido lá em 83, você teria tido uma valorização no seu ativo de 2.701,54%. Você só tem que observar a questão do custo dos impostos, né? Então você tem que sempre fazer essa continha para você ter uma noção mais precisa de quanto você estaria tendo um ganho real desses índices, dessas aplicações, desses índices, na verdade. Bom, o que significa ETF ou ETF, como é chamado aqui no Brasil, tá? ETF, ou em inglês Exchange Traded Fund, é um fundo negociado na bolsa que representa uma comunhão de recursos destinado à aplicação em uma carteira de ações que busca um retorno correspondente, tá? De forma geral, a performance antes de taxas e despesas de um índice de referência. Então, você pode, para pessoas que não têm um conhecimento mais avançado, você pode fazer. Para a pessoa que não conhece o mercado acionário, que não entende muito bem, mas ele quer começar a investir, ainda não tem, então estou dando algumas dicas que podem ser o início, né, da busca do conhecimento, da busca de aperfeiçoamento, para você começar a investir
e diversificar seu negócio, né? Diversificar sua carteira. É importante diversificar a carteira, porque a carteira de investimento, de um modo geral, ela tem muita volatilidade. E aí você precisa criar uma carteira de maneira homogênea e de maneira que atende os seus critérios de avaliação. E cada pessoa tem um critério de avaliação e que pode, de certa maneira, refletir o que você está esperando. Tá? Então, a volatilidade ela é muito alta. Então, quando você investe, por exemplo, os tesouros, por exemplo, diretos de cada país, são considerados os títulos mais seguros, né, do país. Qual que é o risco? É o risco de crédito, é o risco do governo quebrar. Então, para chegar a esse ponto, a maioria das empresas já quebraram, né? Então, ele é considerado o mais seguro e mais... Ele não é o mais rentável, porém, ele é o mais seguro para a pessoa que ainda não tem um conhecimento avançado e não quer expor o seu capital ao risco. E as ETFs, como foi o exemplo que dei aqui da S&P 500, são, na verdade, opção de você diversificar, investir nas 500 maiores empresas lá do estrangeiro e investir aqui no Brasil, no Bovespa, nas maiores empresas aqui do país e ter um rendimento médio dessas empresas que estão na Bolsa de Valores de cada país que você escolher para tentar diversificar. Tá? E aí eu também falei com você referente ao comportamento do euro, do dólar, frente ao real. De quanto o seu real teve ganho ou teve desvalorização frente ao dólar, frente ao euro, né, para você ter uma noção.